Oi, amigos, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema vai ser Downhill. Yay! É, o tema da nossa apresentação hoje é Downhill, uma filosofia de vida. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Feliz, BCC 019 e o carinha do marketing. Downhill, o que que é? Um esporte radical. Ele é um esporte que você pratica utilizando bicicleta. No caso, seria numa tradução literal, seria descer algum morro, alguma coisa nesse sentido. Daí, o que isso implica, né? Ele seria você não necessariamente estar apenas off-road, né? Fora de estrada, na terra. Mas só que você também pode, isso se aplica para ruas e avenidas. E seriam as modalidades que eu comentei, que é o urbano, que seria no asfalto, tal, as ruas, e o tradicional, que seria na terra. Aí existem alguns esportes semelhantes ao downhill, que seria o mountain bike, que é o MTB, enduro e dirty jump. O downhill, ele seria um pouquinho de cada um. Então, passando rapidinho, o mountain bike seria você enfrentar algumas trilhas, tipo caminhos acidentados no meio do mato, igual você faria a pé, só que de bicicleta. Enduro seria você percorrer grandes distâncias pedalando, e o dirty jump seria você encontrar algumas rampas e fazer algumas manobras enquanto você está na bicicleta. Então, o downhill seria a mistura de tudo desse um pouquinho. Você vai enfrentar terrenos acidentados, fazer umas manobras enquanto passa por isso e tentar percorrer a maior distância possível. Eu deixei aqui exemplo de downhill urbano que eu vou passar para vocês entenderem mais ou menos como é. Então, aqui a gente percebe que o rapaz ele estava passando, o nome desse youtuber é o Sam Pilgrim, seria mais ou menos de Scott Pilgrim, só que com Sam primeiro, que é uma das minhas inspirações do downhill urbano. E aí, nesse sentido, a gente pode ver que ele estava saltando algumas escadarias, descendo outras escadas e passando por um, um trechinho no meio da terra e um local assim no meio da avenida normal que estava muito acima do nível do chão. Então, no sentido prático da coisa, né, do downhill urbano, seria você explorar a sua criatividade. Você vai estar em um local que você normalmente não veria nada demais e vai encarar isso como um desafio, uma forma que você consegue transformar, sei lá, uma escada qualquer em um negócio que você precisa passar utilizando a bicicleta. Aí a gente tem o convencional, que ele já seria você descer um morro, um pico, algo muito grande e um caminho muito acidentado enquanto você faz algumas manobras. Nesse vídeo que eu vou passar agora, ele é um campeonato patrocinado lá pela Red Bull, tal, que ele acontece anualmente. Esse ano eu acho que não rolou, mas enfim, vamos dar uma olhada. Nesse caso, a gente percebe que é um local realmente muito acidentado, assim, é tudo terra, tal, e tem algumas mini rampas preparadas para o desafiante percorrer. Na primeira ele faz um backflip e na segunda ele faz um double backflip, que seria você girar no sentido anti-horário com a bicicleta, tipo, duas vezes. Nesse caso já é um nível muito profissional, assim, e é muito bonito, muito, uma adrenalina muito grande só de assistir, sabe? Ele estava usando meio que uma GoPro para você meio que ser mais imersivo o desafio, né, a transmissão. Então, que dá para ter mais ou menos um gostinho de como é
a história. No caso do convencional, do off-road, já são saltos mais agressivos, com uma altura muito maior e terrenos pouco explorados, né? Daí, seguindo, eu queria passar para vocês algumas dicas sobre como começar no downhill. No caso, você precisa de uma bicicleta, isso é muito importante. Mas dá para começar com as bicicletas comuns, igual a gente tem no dia a dia, mas só que provavelmente ela vai acabar quebrando porque você proporciona um estresse assim para o equipamento muito grande. Aí muito grande, porque você tem impactos muito fortes no garfo, que seria a parte que segura a roda da frente. Então você acaba utilizando uma suspensão um pouco mais reforçada. Às vezes, dependendo do desafio que você está fazendo, o meio do quadro, que seria onde fica o banco e as coisas, ele acaba transmitindo, ele recebe o impacto, só que ele transmite o impacto para quem está pedalando. Então, o piloto acaba sofrendo um pouco das consequências do impacto. Daí, existem algumas bicicletas mais preparadas ainda, que elas têm uma suspensão no intermédio do quadro, nessa região aqui. E ela tem tipo uma suspensão para conseguir meio que dobrar a bicicleta em V, assim, e aliviar um pouco do estresse. Além dos pneus, que eles precisam aguentar uma pressão muito forte, o freio ele precisa ser muito responsivo, tipo, você tem milissegundos para tomar algumas decisões. Então o equipamento não pode falhar no meio, né? Durante a operação. Então, vamos para as dicas. Sabendo da bicicleta, então bote seu capacete e bora lá. A primeira dica é sobre o centro de massa. Você tem que imaginar que enquanto você está descendo, o seu corpo ele tende a ser projetado para frente. Tipo, você acabaria sendo lançado para fora da bicicleta e cairia de cara no porque o seu centro de massa ele está deslocado à frente do meio da bicicleta. Então, para você evitar isso, você acabaria fazendo essa postura. Eu não sei se dá para ver o meu mouse, mas eu espero que sim. Dá para fazer essa postura que o piloto está fazendo, que ele está levemente inclinado para trás, então o centro de massa dele está atrás do centro da bicicleta. Assim, ele compensa essa tendência a ser projetado para frente e entra em equilíbrio com o movimento da bicicleta. A segunda dica seria o apoio dos pés e a posição do pedal. Os pés, eles têm que estar muito firme no pedal, senão eles, a cada impacto, seu pé pode acabar escorregando da bicicleta e você se acidentando. Então, no caso, tem o centro do pé, que é a parte mais curvadinha que a gente tem, e a frente dele, antes dos dedos, tem uma parte do pé que ela é um pouco mais carnudinha, assim, da região plantar dele. Eu não sei o nome dessa parte, mas seria onde você apoia essas almofadinhas no pedal e fica mais ou menos, é que a foto está um pouco pequena, como o piloto do exemplo tá posicionado. Além disso, você precisa tentar manter os pedais mais paralelos, não muito próximo ao chão e nem muito. No caso, quando você não deixa eles paralelos, um vai estar muito próximo ao chão e o outro acaba ficando muito distante. Isso é meio que uma forma instintiva do nosso corpo de tentar diminuir um pouco a sensação do medo. Quando a gente se aproxima mais do solo, a gente tem essa sensação que a gente está mais seguro. Por isso que a gente estica uma perna e flexiona a outra, para estar mais próximo ao chão. Mas isso é um erro, porque quando você está mais próximo ao chão, você pode acabar batendo o pedal em algum obstáculo que está vindo pelo caminho, e aí sim você levar um capote muito feio. Então você tem que sempre tentar deixar eles o mais paralelo possível. Em algumas vezes você acaba pendendo para um lado ou para o outro para aumentar seu equilíbrio, é normal. Mas isso é um feeling, assim, uma noção que você vai ganhando conforme você anda mais vezes. Além disso, é muito importante para você ter um controle maior da bicicleta, você ter
um molejo nos braços. O que, que seria isso? Na imagem, os cotovelos do piloto estão levemente flexionados. Com isso, ele consegue absorver um pouco o impacto que está vindo da suspensão. Como eu disse, é um esporte que causa muito estresse ao equipamento e ao piloto. Então, ele consegue absorver um pouco esse impacto com o braço flexionado, além de ter mais abertura para conseguir virar o guidão ou tentar trazer, no linguajar mais comum, que seria empinar a bicicleta, puxar o guidão para próximo de si e realizar algumas manobras. Então, é muito importante você ter essa flexibilidade, mesmo que é uma das partes mais complexas de conseguir, pois a gente acaba, no momento da adrenalina, a gente fica tenso, então o braço fica totalmente esticado, aí a gente sofre mais nos cotovelos, acaba sentindo mais impacto, a causa até podendo lesionar, e, e perde um pouco da mobilidade da bicicleta. Então, esses pontos em relação à postura é muito importante. Além disso, a gente pode pensar também para onde você está olhando, que seria, durante seu trajeto, o seu olhar está apontado para onde? Em geral, a gente acaba olhando para as regiões próximas à nossa roda para a gente tentar desviar dos obstáculos que estão muito próximos. Mas isso é um erro. Que seria, a gente pode fazer um paralelo como se a gente estivesse dirigindo um carro. Ninguém dirige um carro olhando para perto do capô. Você olha mais para frente, mais próximo ao seu horizonte, que seria para você prever os obstáculos que estão chegando. Então, o que você está encarando agora, você já havia previsto. O que você está pensando nesse momento é como desviar do próximo. E então você meio que já antecipou o que você precisa fazer, então é só executar, enquanto você está processando o que vai vir a seguir. E o que eu pontuei como mais importante é você ser resiliente. Cair, todo mundo vai cair. Todo mundo que aprendeu a andar de bicicleta caiu muitas vezes, mas muitas vezes. Então você cair fazendo downhill, você fazendo um esporte radical, também vai acontecer. Minha canela tá toda roxa de tomar pedalzada na canela, os braços tá tudo meio cagado por bater nos cantos. Acontece, todo aprendizado requer um certo esforço, uma certa resistência. Então, o que eu queria pontuar como importante é você não desistir, você superar esse medo e sempre chegar um pouco além, superar os desafios que você está encarando. Então, vamos para a próxima parte. No começo, eu disse que o downhill seria uma filosofia de vida. E durante das dicas eu pontuei algumas coisas. Então vamos lá. O equilíbrio, foco e resistência. O que seria isso? Quando a gente se depara com algum desafio no nosso dia a dia, talvez uma prova difícil ou algum concurso que a gente está um pouco desestabilizado porque acha que a concorrência é muito grande, que não sei o quê, a gente precisa desses 3 pontos para sempre superar isso. O equilíbrio seria no sentido mental da coisa, da gente não se deixar abalar por pressões, o foco, da gente sempre manter em mente aonde a gente quer chegar, e a resiliência seria, mesmo que você não consiga, que você fale, então tenta de novo. Você vai conseguir. Se esse é o seu objetivo, você vai conseguir. Às vezes, o outro ponto seria os desafios assustadores. Seja você, eu não tenho uma tradução para o português dessa palavra, mas só que na bike a gente diz drop. Seria você descer, iniciar a descida durante um trajeto. Então, seja você está na iminência para você dropar uma escada, começar a descida, ou seja para você, sei lá, pensar em um processo seletivo de uma empresa, alguma coisa, esse desafio ele vai parecer muito gigante, você vai se sentir muito pequeno, então você vai ser muito assustador. Mas só que você não pode se deixar abalar. Assim como na bicicleta você vai, na vida também você tem que ir. Você não pode pensar que você não é capaz.
tu tem neurônio à vontade, ele foi criado com muito amor e carinho, é saudável, então você consegue fazer. Mesmo que você não esteja nos seus melhores dias, você vai conseguir. Que não seja hoje, que não seja amanhã, mas você vai conseguir. E esse seria o último ponto, que seria superação e vitória, que é, mesmo depois dos capotes e machucados, você acaba alcançando onde você queria chegar, você acaba superando o desafio que você se pre- prestou a tentar passar por cima. Então, após tudo isso, você vai alcançar a vitória, porque você é, você- a única coisa que nos limita é a nossa própria mente. A gente consegue chegar em qualquer lugar, sabe? E então acho que seriam mais ou menos esses pontos que eu queria fazer esse paralelo entre a vida e a bicicleta. Eu queria agradecer. Eu ia passar um vídeo de eu descendo de bicicleta, só que infelizmente ela quebrou e eu ainda não consegui arrumar. Mas só que eu acho que para o próximo fim de semana ela já tá boa e eu mando o vídeo para vocês. Mas é isso, galerinha. Muito obrigado pela atenção e Pet Microlins aí, Pet Coach. Bora lá. Parabéns, Feliz.